Amém? Glória a Deus. Amém? Mais uma vez a paz do Senhor, meus queridos, meus amados. E para mim é muita alegria poder estar aqui novamente, podendo compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração. Vivemos aí um momento muito difícil, sabemos, né? Estamos com muitas saudades de cada um de vocês, né? E tenho certeza que cada um de vocês também estão morrendo de saudade de estarmos juntos, né? Ali aliançados na nossa célula, no nosso templo. Mas, querido, acredite, permissão de Deus. Nada acontece por acaso. Se você está na sua casa, se nós estamos em nossas casas, impedidos de estarmos nos reunindo, Deus tem um propósito e nós não podemos ir contra os propósitos de Deus. Cabe a nós, né, termos resiliência, estarmos focados, estarmos buscando em Deus, na nossa casa, com a nossa família. E com certeza, queridos e amados, vamos vencer este momento, em nome de Jesus, e diga amém se assim você crê. Amém, glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos começar a ministração de hoje com uma pergunta, que é o tema do nosso esboço. Ele já é uma pergunta, ele diz assim: você está preparado para morar no céu? Uau! Você está preparado? Uma pergunta que nós fazemos aqui no início. Mas vamos compartilhar a palavra. Lá na frente a gente fala mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, verso 1 ao 3. Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 ao 3. Amém? Todos abriram? Ok. Se não abriu, já vou falando. O tempo aqui vale ouro. Diz assim, Jesus dizendo aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, queridos? Então nós começamos a ministração de hoje com uma palavra de ânimo que o próprio Jesus deixou aos seus discípulos. Jesus, ele estava próximo a se entregar, né, para os soldados romanos. Estava próximo de ser preso. Porém, ele não queria deixar os seus discípulos abatidos. Ele não queria deixar aqueles que andaram com ele durante 3 anos e meio, aproximadamente, sem realmente uma palavra de conforto, de esperança. Então ele começou a trazer essa palavra aos seus discípulos. Não se turbe o teu coração, crede em Deus, crede também em mim, e na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. Ou seja, Jesus ele foi preparar um lugar para nós. E aí eu pergunto, que tipo de lugar é esse? O Senhor está preparando um lugar para mim e para você. Só de pensar, querido, nessa última afirmação, onde ele diz, para que onde eu estiver, estejai vós também. Querido, só de imaginar a extensão do universo, ele é praticamente ilimitado, não se sabe aonde termina o universo, o que nos dá também a entender que Deus é infinito.
Então, querido, Deus está preparando um lugar para que nós estejamos com Ele. O Senhor Jesus quer que nós estejamos com Ele. Então, só de imaginar, como Paulo falou, as coisas que o olho não viu, nem pensamento algum subiu, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus, aleluia! Deus tem o melhor para nós, está preparando algo que nós, querido, não imaginamos, de tão maravilhoso que é. Mas estamos aguardando a sua volta, estamos esperando que Ele venha nos buscar. Glória a Deus. E pensando então, querido, logo um pouco mais à frente, quando Jesus ressuscitou, que Ele morreu sim na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele nos mostrou que existe sim uma solução para a morte, que é Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. Ele não está lá sepultado, Ele não está ali naquele lugar, naquele jazigo, não. Maomé, o líder do islamismo, ele morreu, e até hoje você encontra os seus ossos naquele lugar. Buda morreu da mesma forma e não ressuscitou. Os maiores líderes morreram, os maiores filósofos morreram, e nenhum deles ressuscitou. Mas o nosso Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos e nos dá essa viva esperança de que um dia iremos morar com Ele nos céus. Essa é a nossa esperança. E pouco depois de ressuscitar, Ele ainda ficou 40 dias com os seus discípulos, orientando, dando conselhos, e também uma promessa que eu quero lê-la para você agora. Abra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 ao 11. Note, vamos ver aqui. Diz assim: e os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer estas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles ainda com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como os viste partir. Aleluia! Queridos, imagine esta cena. O Senhor Jesus subindo ao céu, subindo. E os discípulos, então, imagine, pensando, imaginando tudo aquilo que o Senhor compartilhou com eles, imaginando as promessas, tudo aquilo que Ele lhes disse, e eles vendo Ele subir. Você pode imaginar isso? E enquanto eles imaginavam, 2 homens, 2 anjos do Senhor,
começar a dizer: por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que estáis vendo subir, ele mesmo um dia voltará. Para quê? Para buscar a sua igreja. Queridos, estamos vivendo e ansiando pela volta de Jesus. Estamos vivendo esse momento há 2000 anos, há mais de 2000 anos, ou há quase 2000 anos, né? Quase 2000 anos que Jesus ressuscitou e estamos aguardando a volta dele para nos buscar, para que essa promessa se cumpra. Mas a pergunta que não se quer calar nesta hora, neste momento, para nós cristãos é: como estamos nos preparando para esse dia? Como eu estou me preparando? Como você está se preparando para esse dia? E o mais importante, querido, não é o tempo da espera, mas sim como nós estamos esperando a Ele. Dizem que Deus tarda, mas não falha. Essa afirmação, ela não tem um fundo de verdade. Porque Deus, ele não tarda. Deus, ele é o Senhor do tempo. Ele conhece todas as coisas. Ele faz tudo o que lhe apraz. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo está em suas mãos. E Ele faz tudo o que lhe apraz. Ele é sábio e sabe o momento certo em todas as situações. No momento que estamos vivendo, essa pandemia que nós estamos vivendo, sabe, que não fique orando: ah, Deus, faça isso parar. Não, porque Deus sabe até onde vai isso, até quando precisa essa pandemia estar na terra. O que cabe a nós é orar no sentido: Senhor, guarda-nos. Senhor, protege-nos, para que nós venhamos a atravessar esse deserto, para que venhamos a atravessar essa dificuldade com a Tua bênção, com a Tua graça e com a Tua proteção. E orar pelo próximo, orar pelos irmãos, estar orando. É isso que nós temos que fazer. Porque a Bíblia, eu já disse isso anteriormente, a Bíblia nos relata que estas coisas haveriam de acontecer, mas que nós não deveríamos ficar atônitos, porque Ele está conosco todos os dias. Não é um ou outro, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aguarde, querido, vamos orar, sabe? E pedir a misericórdia do Senhor. Eu tenho certeza que assim como Ele esteve com os hebreus, Ele está conosco. Diga aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, acontece que muitos acabam esfriando na fé. Devido a essa espera, devido a essa demora, que muitos acreditam que o Senhor está tardando. E acontece que muitos o quê? Acabam esfriando na fé. E já não oram mais como antes. Já não buscam mais como antes, não meditam nas escrituras sagradas e acabam o quê? Voltando para trás. Acabam esfriando de tal maneira. Quantos você conhece? Quantas pessoas que você conhece que estavam conosco e hoje não estão mais? De repente um parente seu, um filho, uma filha, esposa, marido, que andavam na fé e hoje esfriaram. Queridos, é tempo de orarmos, é tempo de intercessão, é tempo de buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto, porque Ele está perto, Ele está próximo.
Quando você ora, você não está tendo um monólogo, você está tendo um diálogo com o Senhor, com o teu Deus. Então acredite, querido, que você não está sozinho. Mas, queridos, quantos então voltaram para trás? E a Bíblia diz o que para mim e para você, lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz assim: em todo o tempo, veja, não é um tempo, não é um dia ou outro, não, é em todo o tempo, sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o quê? O óleo sobre a tua cabeça. Óleo sobre a tua cabeça. O óleo significa unção. Óleo significa Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não pode faltar. Estamos caminhando para o final. Quero que você abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 25. Amém? Mateus. Livro de Mateus capítulo 25, nós vamos ver aqui uma parábola que o próprio Jesus nos fala a respeito de nós estarmos perseverando na fé, de nós estarmos realmente atentos e focados na nossa salvação. Diz assim, parábola das 10 virgens, do verso 1 até o verso 13. Diz assim: o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou! Saí ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. Verso 10. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Uau! Essa palavra é para refletir, meus irmãos. É para nós estarmos olhando com muita atenção. A Bíblia diz que, como nos dias de Noé, casavam e davam-se em casamento, até que as águas do dilúvio vieram, caíram sobre a terra. Noé e sua família entraram na arca e todas as demais pessoas sucumbiram diante das águas do dilúvio. Por quê? Porque não deram crédito à palavra de Noé, que os avisou, que os alertou, que para que se arrependessem dos seus pecados, se arrependessem dos seus maus caminhos, mas eles não ouviram. Assim como hoje, as pessoas não estão ouvindo. Muitas pessoas estão desconectadas, muitas pessoas estão pensando que desde o tempo do meu pai,
do meu avô, já se falava que Jesus volta, mas Jesus não volta. Será? Quantas pessoas já morreram? Jesus, ele pode vir de duas maneiras para uma pessoa, através da morte física, porque a Bíblia fala que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Para aquele que morreu, para aquele que já desceu à sepultura, não existe mais nada que se possa fazer. Não existe oração, reza, penitência, nada que se possa fazer por aquele que já morreu. Por isso que o dia aceitável para a salvação é o hoje, o agora. Então nós precisamos, querido, que estar cheios do Espírito Santo. As nossas lamparinas precisam estar cheias. Não podemos estar vacilantes, porque o noivo aí vem buscar a sua igreja. E quem é a igreja? Eu, você, nós somos a igreja do Senhor. Não é o nosso templo, a estrutura física, é você, eu, nós é que somos o templo do Espírito Santo do Senhor, que habita em nós. É por isso que nós como igreja, nós como célula, nós estamos reunidos, nós estamos juntos e aliançados em Deus, para viver o melhor de Deus, mesmo dentro de nossas casas. Então se alegre, não fique triste, não, se alegre, porque a vossa redenção está próxima. O Senhor Jesus vem te buscar, vem me buscar, e logo estaremos na glória celestial. E para encerrar, eu quero focar apenas duas afirmações do apóstolo Paulo. Primeiro, lá em 1 Coríntios, rapidamente, 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo 19, isso, olha que Paulo falou: se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão, ou em outras palavras, em outras versões, somos o mais miserável dos homens. Querido, estamos aqui nessa vida sim, mas de passagem. Estamos nessa vida como num sopro. E nós sabemos que o melhor de Deus está por vir. Outra afirmação de apóstolo Paulo, para encerrar, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, 2 Timóteo 4, 8. Paulo, já próximo da morte, ele já tinha dito: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas aqui ele disse: desde agora a coroa da justiça me está reservada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos, diga todos, diga eu, diga o teu irmão aí do lado, você, nós, que amarem a sua vinda. Aleluia. Vale a pena, querido, servir ao nosso Deus. Vale a pena nós estarmos juntos. Vale a pena nós estarmos em Cristo Jesus, porque o Senhor tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor para nós. Um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, virá, não tardará. Queridos, fique com essa palavra nesta noite.
Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E eu já quero deixar aqui 2 perguntinhas para vocês compartilharem agora. Já vou deixar aqui já de bate pronto para vocês. Quem falou que a gente não vai fazer pergunta, hein? Vamos fazer pergunta. Quero ver todo mundo falando. E a pergunta para você nessa noite é: você, direto, hein? Você crê na sua salvação? Sim ou não? Misericórdia, hein? Olha lá, sim ou não? Você crê na sua salvação? E já emenda aí. Como você tem se preparado para a volta de Cristo? Como você tem se preparado? Fala aí. Queremos ouvir você. Deus abençoe vossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Saudades, 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 saudades. Abraço. Receba o meu abraço. Amém?